Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco da Parola 108, a primeira dentro do tema novo sobre liderança. Essa semana aqui estamos falando sobre o chamado de Moisés, né? A vida, o chamado e a liderança de Moisés. Primeiro bloco a gente deu uma pinceladinha sobre níveis de liderança, níveis de chamado, unções diferentes. E nesse segundo bloco, aliás, né? Vale a pena a gente dar sequência, então, nesse tema da questão da liderança, e eu acho que fica muito característico, né, Will, quando você fala a respeito de níveis, né, unções diferentes, cabe a gente aqui citar um pouquinho a respeito do próprio chamado de Moisés. Né? Lá em Êxodo 3, nós vamos ter a famosa passagem da sarça ardente, né, a passagem que falou tantos anos ao nosso coração. E eu creio que a gente tem aqui muitos segredos, muitas chaves escondidas dentro dessa passagem que a gente podia explorar um pouquinho agora. Mas o interessante é que depois do chamado, ele já não exerce diretamente, né? Aliás, antes do chamado existe um processo, né? Desde a saída dele do Egito até a passagem da sarça, se passaram 40 anos. Né? Ou seja, o texto me mostra que existe um processo, né? A liderança, eu tenho muito receio, sabe, de lideranças instantâneas, né? Alguém que não tinha chamado nenhum, no dia seguinte ele se torna alguém já suprassumo, né? Eu acredito que lideranças elas precisam ser honradas, elas precisam ser respeitadas, mas elas não devem ser idolatradas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses processos de formação, porque líderes, eles também são seres humanos. Existe uma humanidade por trás da liderança. A liderança também cansa, a liderança também chora, a liderança também erra. Né? E aí, dentro desse contexto, se nós vamos pegar o ministério de Moisés, nós vamos encontrar exatamente isso. Né? O chamado, o medo do chamado, a sensação de que eu não sou o escolhido realmente, a briga com o meu povo não obedece o que eu estou falando, o questionamento de próprio Deus tem certeza que é isso mesmo? Por favor, mude de ideia sobre algum assunto aí, né? Até o final do ministério dele. Então, acho que a gente tem algumas coisas aqui que a gente pode pincelar, mas eu queria dar uma atenção especial para esse processo de chamado, né? Para cada liderança, eu entendo que é um processo de chamado, né? Se nós vamos pegar outros personagens, nós vamos ver aqui histórias, né? Chamado de Josué, o chamado de Gideão, o chamado dos juízes, enfim. Mas vamos focar especificamente nesse de Moisés, Paulinho, e vamos falar um pouquinho da sarça ardente, cara. O que foi aquela sarça ardente, hein? Então, a sarça, no meu ponto de vista, cara, eu gosto de pegar minha Bíblia velhinha aqui, porque, ó como que ela é, né? Então, que versão é essa Bíblia aí, Paulinho? Cara, essa versão aqui não é versão, não, é tradução, tá? Essa é uma revista atualizada. Mas assim, ela é inteira comentada por mim mesmo, né? Em pelo menos, rapaz, 26, 27 anos, tem comentário aqui. Olha só, eu acho que a sarça é um divisor de águas, né? Porque para pensar, o Wilson, ele trouxe, né, uma subdivisão bastante natural da vida de Moisés na Bíblia. Os primeiros 40 anos, né? Eu acho legal quando o Will fala, né? Quando ele achava que era alguém. Dos 40 aos 80, quando ele descobre que ele não é ninguém, né? E dos 80 aos 120, quando ele é recolhido, quando ele percebe e vive o que Deus pode fazer com ninguém que se entrega na mão dele. Né? Quem nunca pregou isso? Eu já preguei isso, pelo menos algumas dezenas de vezes. E olha só, para pensar, 40 anos tendo
macetado na sua cabeça que você não é ninguém, e de repente uma sarça começa a pegar fogo e falar para você, com você, né? Cara, essa sarça ela vai ter que trabalhar um pouco para mudar uma mentalidade que foi incrustada no coração desse cara por 40 anos, né? Porque, se vocês se lembrarem, já foi citado pelo Arthur ali acho que pelo Ilcinho no primeiro bloco, né? Quando Moisés mata o egípcio, né? E acha que isso vai fazer com que ele seja bem visto pelos judeus, pelos hebreus, os hebreus viram para ele e falam assim, cara, não, você é um cara que mata, a gente não quer você perto de nós, né? A gente tem medo de você fazer conosco que nem você fez com o egípcio, né? E isso acaba com Moisés, porque o plano de inserção dele, de deixar de ser aquele que era visto como o netinho do vovô faraó, o netinho adotivo do vovô faraó, né? E passar a ser visto como parte daquele povo, esse projeto, cara, vai por água abaixo, né? E quem sabe tudo aquilo que ele arquitetou, né, tentando essa aproximação com os hebreus, morre ali. Então nós estamos falando de uma sarça que não serve apenas para levantar um ministro, mas serve para ressuscitar um judeu, um hebreu, né, que mais tarde se tornaria o condutor de um povo, a formação do Estado de Israel, levantar isso, ressuscitar esse homem que havia morrido a partir do momento que o seu plano humano cai por terra, né? O plano dele não deu certo. E aí agora tem uma sarça, né? Claro, a gente sabe, é Deus falando ali através da sarça, mas tem uma sarça entre Moisés e uma decisão de mudar a história dele em cima daquilo que, por 40 anos, veio sendo macetado na cabeça dele, por ele mesmo, que ele era incapaz de lidar. Como é que eu vou lidar com esse povo que já me rejeitou ali atrás? A última experiência que ele teve com esse povo foi uma experiência de rejeição. Aliás, a última, e a gente não sabe de outras, né? A gente não tem referência de outras experiências que Moisés tenha tido diretamente de relacionamento com os hebreus, além desta. E eu penso que na hora que ele tenta essa aproximação, dá errado, né? E como é que ele vai encarar esse povo de novo? Não à toa, então, Moisés chega com os questionamentos que ele chega para Deus. Mas como é que eu vou? Na hora que perguntarem o meu nome, o que eu vou dizer? Eu vou na autoridade de quem? Né? O que o Senhor tem para mostrar para mim, para evidenciar que, de fato, esse poder todo vai ser o poder que eu vou exercer na minha caminhada ministerial? Então, esse monte de perguntas que Moisés faz para Deus, elas demonstram, elas evidenciam o como o homem Moisés havia perdido completamente, no decurso desses 40 anos, essa dimensão de quem ele era e de como ele fazia parte de um povo, né? Uma vez que ele não entende que ele faz parte de um povo, como é que ele vai acreditar que há um propósito para ele em referência àquele povo? Né? Então, essa dimensão eu acho importante a gente entender. Olha que interessante, você estava falando isso, eu estava lembrando da minha trajetória até a posição que eu ocupo hoje na empresa que eu trabalho, né? E, sabe, eu entendo quando você coloca aí o ponto de que, de fato, quando ele matou o egípcio e tudo mais, e aí acaba tendo um estigma sobre ele, mas quando ele se achega diante de Deus, ele começa com um temor a questionar a respeito do princípio de liderança. Eu me lembrei aqui quando eu, de liderado, eu me tornei um líder. Eu me lembro como se fosse hoje, a diretora jurídica da empresa que eu trabalhava, ela me chama e fala, olha, eu estou te promovendo a coordenador jurídico e eu vou te dar uma equipe com 20 pessoas e
eu quero saber o que você acha. Paulinho, a primeira coisa que eu fiz para ela, eu não fiz como Moisés, não fiquei gaguejando, quem é que eu vou fazer e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu falei para ela é, eu sei ser liderado, eu não sei ser líder. E sabe, quando o Arthur fala sobre passar pelo processo, eu imagino o seguinte, os 40 anos que ele ficou no silêncio ou no oculto, foi o tempo onde ele começou a refletir a respeito de tudo que ele viu dentro do Egito, né? E quando ele é levantado, a cabeça dele está, como que eu farei? Porque você hoje é pastor titular presidente de uma igreja, mas você hoje não é o mesmo homem de 20 anos atrás. E aí nós podemos falar sobre Tecnon e Ruios, né? Quando Moisés ele sai fugido do Egito, podemos dizer que ele era um Tecnon. E aí, durante 40 anos, ele começa a passar por um processo de amadurecimento e reflexão. E aí eu me lembro, quando eu virei para essa diretora e falei o seguinte, olha, tudo bem, eu aceito o desafio, só que eu quero passar por um coach, eu quero passar por um treinamento, eu quero aprender a ser líder. E sabe, dali por diante, eu comecei a entender, e aí eu pego a abertura da nossa primeira parola sobre esse tema, quando o Arthur ele falou, o chefe não é o líder não é o que manda, mas é o que fala nós. É o que está junto, é o que constrói, né? Hoje eu estou numa posição dentro da empresa que eu trabalho, numa posição de diretor hoje, e muito interessante foi que nós acabamos de adquirir uma empresa e eu herdei a equipe da empresa que a gente comprou. E uma das pessoas que trabalha comigo, ela virou para mim e falou assim, eu preciso que você me molde, porque eu fui moldada de forma errada na antiga gestão. E aí eu virei para ela e falei o seguinte, mas eu sou líder, eu não sou alguém que vai te moldar, eu vou te promover. O líder, ele não molda, ele promove. E aí ela ficou com aquela interrogação, falando assim, como assim? Eu falei, porque você tem o seu valor, você tem a sua educação, você tem tudo aquilo que você foi edificada naquilo, num processo. O que eu tenho agora é pegar e te promover para que você cresça, para que você avance. Então, quando... vamos pegar o que aconteceu com Moisés ali na sarça ardente, Deus estava falando basicamente isso para ele. Ele falou, Moisés, eu sei que você tem um valor, eu sei que você tem princípios, eu sei que dentro de você existe um potencial, e esse potencial eu vou externalizar. Tudo bem, eu vou respeitar você, vou colocar o Arão do teu lado, só que é o seguinte, você é o líder. Eu estou te chamando para libertar esse povo, e para que você saiba que sou eu com você, né? O que ele faz? Põe a mão aqui dentro, tira, e ele vê lá, nossa, estou leproso. Ele está falando, olha, para que você entenda que não é você, não é no poder da tua, não é na força do seu poder, não é na força do seu braço, mas vai ser debaixo da unção. E aí, eu não quero antecipar a parola que nós vamos falar sobre Davi, mas, se você parar para pensar, Moisés teve 3 estágios. Nós vamos pegar Davi ele começa, no primeiro estágio dele é cuidando de ovelha. O segundo estágio dele, ele vai ampliando o seu espectro que vai para Israel. Depois ele começa e amplia. E depois ele amplia. Ele passa por 4 estágios do processo dele. E o mais interessante, porque Deus o chama e ele não vai exercer o reinado, né? Ele passa por um período, a perseguição e tudo mais de Saul. Agora, voltando para Moisés, quando você pega Moisés, Deus fala para ele o seguinte, o que você tem na tua mão? E aí eu ouvi algo muito interessante do Bill Johnson outro dia, que eu falei, uau, isso é demais. Ele vira e joga a vara no chão, e a vara, você imagina um velho daquela idade, vestido com uma túnica, correndo, com medo da cobra. Naturalmente, você vai fazer o quê? Você pega a cobra pela cabeça. Né? Mas Deus fala, não, você vai pegar pela cauda. Sabe o que isso significa?
significa o seguinte: olha, Moisés, tudo aquilo que você aprendeu no Egito, isso serviu como experiência para você, mas comigo você vai ter que entender que você vai depender da unção que vai estar contigo, que vai na tua frente. Por quê? Deus faz das coisas loucas, né? Então ele fala, pega na cauda. E aí, essa mesma vara, lá na frente, quando ele vai estar diante de Faraó, aquela vara, ela vai comer as serpentes do próprio mago, feiticeiro lá de Faraó, dando também uma segunda conotação, dizendo que a autoridade que foi te investida, ela vai superar todas as outras que estão debaixo de você. E isso faz com que nós tenhamos um princípio de autoridade. Então, quando Moisés ele está lá diante da sarça ardente, eu me reporto ao dia que eu estava sentado na frente da diretora. Hoje, com certeza, passado 20 anos, eu não sou o técnico daquela época. Eu sou um ruios hoje. Há uma maturidade. E existe uma maturidade tão grande em Moisés, que aí, pegando o que o Arthur falou, que quando chega o sogro dele, Jetro, para ele, para falar a respeito, você tá maluco, desse jeito aqui você vai pirar, né? Ele tem a maturidade dele ouvir e guardar no seu coração. Vamos lembrar de alguém? Salomão vem a óbito. Roboão surge. Ele consulta as pessoas de cabelo branco. Fala, o que eu tenho que fazer? Olha, alivia o peso. Só que, olha, Roboão, ele era imaturo na liderança. Ele fala, não, eu vou com meus amiguinhos ali. O que os amiguinhos dele falaram? Não, vai lá e desce o cacete mesmo. O que aconteceu? Rebelião. Então, veja que é necessário, de fato, passar pelo processo. E é por isso que eu até entendo quando essa linha que diz que todos nós nascemos para ser líder, mas você tem um valor que você precisa desenvolver. Eu até entendo. Mas sabe de uma coisa? Deus não chamou Arão. E olha, graças a Deus que não chamou Arão. Porque, veja, Deus levantou Moisés e colocou Arão do lado. A primeira vez que Moisés está lá em cima, o que Arão faz? Constrói um bezerro de ouro. Ou seja, ele não estava preparado para uma liderança, não existia algo sobre ele, né? Então, eu tenho para mim que a sarça ardente foi, de fato, um divisor de águas para ele, mas também foi algo que trouxe para ele um despertar, para que ele entendesse que dali para frente, tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, toda aquela experiência serviu apenas como base, mas dali para frente ele teria que depender da unção e da força do poder que estava debaixo, de onde ele estava debaixo, e daquilo que Deus o investiu para fazer. Para mim, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava até checando as minhas anotações antigas, e eu classifico o momento da sarça ardente como um antes e um depois. Eu acho que todo mundo que tem um chamado para liderança tem uma história de um antes e um depois. O momento em que você tem aquele encontro, aliás, tem um encontro não, né? A hora que Deus te encontra e Ele apresenta para você qual é o seu propósito, qual é a sua identidade, qual é a sua direção, depois que você recebe aquela missão, vamos dizer assim, sua vida nunca mais é a mesma. Não tem como você seguir da mesma forma que você seguia antes. O antes e o depois é um ponto crucial, e para Moisés a sarça foi esse antes e o depois. Anotei 3 coisas aqui que são necessárias para que você encontre, você que está nos acompanhando, né, para que você também encontre a sua sarça, né? A primeira coisa é se desfazer do Egito. Então, demorou um dia para Moisés sair do Egito, mas demorou 40 anos para o Egito sair dele. Moisés, e aí eu vou questionar dentro da brincadeira saudável, né? Moisés, ele não achava que ele era alguém do Egito. E, de fato, ele era alguém. Ele era o príncipe do Egito. Ele era alguém que foi treinado, estudado, preparado em todas as ciências
do Egito. Quando Moisés saiu de lá, ele não era um Zé Mané, não era um ignorante, não era alguém que não era apto e preparado em batalha, em conhecimento, em construção, em nada. Moisés era um cara extremamente... E digas de passagem, ser preparado em todas as ciências do Egito, às vezes a gente passa por cima dessa informação sem dar ela devida importância, mas é o ser formado em Harvard da época, né? O Egito é o ícone da engenharia, o Egito é o ícone da medicina, o Egito é o ícone das ciências meteorológicas, né? Era o ícone das principais ciências da época, né? Então, Moisés, esse cara foi altamente preparado, né? E outra, né? O Egito era uma potência bélica, dominadora, né? Então, esse cara era um cara altamente preparado. Só queria fazer esse adendo aqui. Sim. Então, ao mesmo tempo que você... Veja, quanto mais informação você tem, quanto mais capacitação você tem, mais você se encontra apto e preparado para algumas coisas. Mas olha só que coisa interessante. Tudo aquilo que o Egito ensinou para Moisés não foi suficiente para ele entender que ele era apto para atender um chamado de Deus. Porque aquilo que o mundo prepara para você não vai ser usado para aquilo que Deus tem chamado para você. Às vezes Deus está chamando você para algo que você se preparou a sua vida inteira, e quando Deus te chama não é nada para aquilo que você se preparou. Os nossos sonhos, as nossas convicções, muitas vezes, né, as nossas aptidões, né, a gente se prepara, faz faculdade, faz curso, de repente, né, a nossa vida para falar assim, não, eu quero você dentro dessa área fazendo uma coisa que não tem nada a ver com você, não é do seu jeito, é do meu jeito. Então, primeira coisa que alguém precisa, aliás, que todos precisam para poder se encontrar com a sua sarça, primeiro é se desfazer do seu Egito, né? Segunda coisa que eu entendo é que todos nós temos que atravessar o nosso deserto. Pessoas que são chamadas para liderança, elas têm que atravessar o seu deserto. E aí o deserto, a gente já falou em algumas parábolas anteriores, né? Que o deserto é um lugar de dependência de Deus, mas também é um lugar de provisão, é um lugar de milagre, é um lugar que a presença de Deus se manifesta de formas absurdas, mas uma coisa é clara, você não consegue carregar muita bagagem no deserto. Você precisa se desfazer de algumas coisas para que você se torne algo leve, você se torne alguém leve para poder atravessar o seu deserto, e quando você chegar do lado de lá, você está preparado, né, esvaziado, vamos dizer assim, para que Deus possa encher com a sua missão, vamos dizer assim, com o seu propósito. E a terceira coisa que eu vejo, e aí o Cinho foi muito feliz no que ele falou, é a questão da autossuficiência. Abrir mão da autossuficiência. Eu gosto de uma perspectiva de que Deus faz uma pergunta para Moisés, e essa pergunta ecoa nos ouvidos, talvez, da maioria das pessoas que desejam, né, ou que almejam estar numa posição de liderança, e a pergunta é: o que você tem na mão? Deus usa o que você tem na mão. Deus usa aquilo que aquilo que você traz. Mas olha só que coisa interessante. Moisés passou todo o processo de libertação do povo dele segurando o cajado. Mas o poder não adivinha do cajado e nem de Moisés. E aí eu pergunto para quem está nos acompanhando, qual é o sinal da autoridade que Deus tem colocado na sua mão? Qual é a marca que Deus colocou na sua mão para que você possa exercer a sua liderança? Porque o sinal, a marca, ela é visível, mas o poder não vem de você nem do cajado, o poder continua vindo de Deus. Depender exclusivamente de Deus, mesmo com o cajado na mão. Então, eu acredito que essas três lições, elas nos mostram muito a respeito desse momento do chamado de Moisés, né? Se livrar do Egito, atravessar o seu deserto,
e, ao mesmo tempo, abrir mão da sua autossuficiência para que ele pudesse ser um instrumento. Porque quando Deus vira para Moisés e fala assim, você vai libertar o povo, Moisés fala assim, eu não sei nem como fazer isso. Mas espera aí, você não é o cara? Você não é o estudadão? Você não é o tal? Você deveria saber. Mas, de fato, de verdade, não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Talvez, com toda a sabedoria que Moisés tinha, mesmo assim ainda não seria capaz de libertar o povo pelo próprio Moisés. Precisaria da mão de Deus aqui para poder isso acontecer. Vamos fazer uma segunda pausa, então, dessa parola. A gente vai continuar no sábado, falando um pouquinho a respeito, então, da terceira estação de Moisés, que é o tempo do êxodo propriamente dito, né? Tem muita coisa para a gente tirar de lá também. Então, faz o seguinte, já deixa o seu joinha aqui, já compartilha esse vídeo, compartilha para os seus contatos, para um monte de gente que você conhece, que poderia estar escutando essa palavra, porque assim é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim ele continua espalhando para mais e mais pessoas. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast lá no Spotify, enquanto você faz a sua atividade que você gosta, mas vai de ouvidinho na gente, porque a palavra de Deus sempre tem algo novo para você aprender. Sabadão vamos estar de volta, se Deus quiser. Meninos, até já, um grande abraço. Tchau, tchau.